nos envolva nessa noite. Com alegria no coração que nós retornamos mais uma vez a essa casa de oração e trabalho e trazemos o abraço fraterno de todos os que fazem o Centro Espírita Manuel Quintão, a unidade de Boa Viagem. E o tema da noite de hoje é em homenagem a nós, mulheres. Estamos no mês de março, né? E recentemente, no dia 8, nós tivemos comemoração do Dia das Mulheres. Embora nós sabemos que o nosso dia é todo dia. Mas tem um dia em comemoração, porque tem a sua importância de ter a comemoração nesse dia, para lembrar os esquecidos. Né? Porque tem gente que esquece, e às vezes até a gente mesmo no dia a dia termina esquecendo. Mas hoje está tão comentado que não tem mais como a gente esquecer. Não tem como, né, a gente esquecer. Até os meus netos, os mais novos, passando mensagem: vovó, feliz seu dia. Eu digo: olha, que coisa boa, né? Eles já entraram já na... Pois bem, nós temos a felicidade de abraçar essa doutrina espírita, né? Então, quando a gente abraça a doutrina espírita, a gente começa a ter muitos esclarecimentos e com relação à vivência do espírito. E aí vai trazendo assim muitas respostas para as nossas indagações. E eu sempre tive muitas indagações com relação a muitas coisas, né? E alguns conflitos que começaram a ser gerados, isso de há muito tempo, né? De que o espiritismo é coisa do demônio, obra do demônio. Os espíritas eram considerados como pessoas loucas. Os parapsicólogos dizem que tudo é da mente, não acredita, não fala que tem a influência do espírito. No plano espiritual, muitos veem assim como um pátio assim de milagres e de sortilégios, né? Achando que os espíritos sabem tudo e que vão nos dizer tudo e que vai facilitar muito a nossa vida aqui. Outros inventam histórias de espíritos maus, de diabos, de almas penadas, né? Tem aqueles filmes horríveis, né? Que eu nunca gostei de filmes que tratam dessa coisa assim, de uma forma... cada cena feia, eu nunca gostei. Filme de terror, essas coisas assim, eu nunca gostei, não gosto. Não faz meu gênero de entretenimento. E aí, com a doutrina espírita, a gente descobre que todos nós somos espíritos, que nós somos criados por Deus, todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? E quem são os espíritos? A doutrina diz o seguinte, que os espíritos são seres inteligentes da natureza que povoam o universo fora do mundo material. E aí a gente entra no sexo dos espíritos, né? Segundo o espiritismo, os espíritos não têm sexo. Isto porque o sexo, da forma como entendemos, depende de organismo, de corpo físico, né? E o espírito, em essência, ele não é um organismo, ele cria organismos, né? Então, aí a gente começa a ver a história, né, da mulher. Em 1866, a Revista Espírita, a edição de janeiro, tem um artigo intitulado lá: A Mulher tem Alma, e analisa a participação da mulher na sociedade. Veja, em 1866, Kardec lança essa matéria, né, esse artigo, intitulando isso aí: A Mulher tem Alma. E aí, nesse artigo, ele informa sobre uma moça que se formava em Direito e era a quarta mulher a se formar em Direito. Isso em 1865, 1866, na França. Fala também de uma outra mulher, uma advogada. Em 1880, ela passou 8 anos para se formar e passou 34 anos para poder ser reconhecida, porque não era reconhecida, 34 anos depois de formada, né? Então se procurava... Então aí Kardec faz uma pergunta:
sobre a igualdade legal, que então se procurava era a decorrência de um direito natural ou apenas mera concessão do homem. Aí ele diz, né? Deus não criou o espírito homem, nem criou o espírito mulher. Deus criou simplesmente o espírito. Veja que coisa, né? Aí a gente descobre isso, que Deus não criou o espírito mulher, nem espírito homem. Criou simplesmente o espírito. E o espírito, ele não tem sexo. Ele não tem organismo, quem tem um organismo físico somos nós, encarnados, né? Então aí ele diz, aí daí vem o quê? A lei da reencarnação. E a discriminação contra a mulher é produto do sistema social criado através do tempo. Aí vem a luta pelo direito da igualdade. No Livro dos Espíritos, em 1857, e no Livro dos Espíritos traz essa informação, né? E a Revista Espírita de 1866. Aí vejam a trajetória da mulher na sociedade, né? Em 1781, Olímpio de Gouges redigiu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Em 1781, ela sentiu a necessidade de redigir esse direito, porque ela viu que a mulher não tinha direito nenhum na sociedade. Com 12 anos depois que ela redigiu essa declaração, ela foi guilhotinada em 1793. Ou seja, a sociedade, os homens não aceitaram e terminou levando ela para a guilhotina, porque ela já era uma revolucionária daquela época. Em 1838, Florence Tristan editou um livro, A Peregrinação de uma Pária, onde ela relata suas próprias experiências como mulher separada do marido. Em 1838, estamos em 2024, e hoje a mulher ainda sofre por ser separada. Tem pessoas na família, nas instituições religiosas e em outros locais aí que ainda discriminam a mulher por ela ser divorciada, ser desquite. Hoje o desquite não existe mais. Mas minha mãe mesmo passou pelo desquite e sofreu horrores na sociedade. Eu me divorciei 3 vezes, eu casei 4, me divorciei 3 vezes, me separei na última. E sofri também discriminação, inclusive na instituição espírita na qual eu participava no momento. Porque eles não aceitaram eu partir para o divórcio, né? Em 1840, foi fundado nos Estados Unidos o movimento de emancipação feminina. Em 1906, pela primeira vez, as mulheres foram incluídas entre os eleitores na Europa, na Finlândia. A mulher não podia participar das eleições. E no Brasil, quando será que a mulher conseguiu ir para as urnas? Será que foi todo sempre? Não, não foi todo sempre. Então, e na Inglaterra foi em 1919, no Brasil foi em 1932. Gente, não faz muito tempo não. Que foi dado o direito da mulher de ir para as urnas para escolher o político dela. Vejam só. E hoje tem mulher que não quer ir para a urna. E é um direito também que cabe a ela. Mas nós somos obrigados ainda, né? A nossa lei obriga o voto. A gente tem que votar e tem que comprovar o voto. Então foi em 1932 aqui no Brasil. Em 1949, Simone de Beauvoir, ela editou um livro, né, chamado O Segundo Sexo, que é considerado um marco para o movimento espírita, para o movimento feminista, desculpe. Alguns pensamentos sobre a mulher no passado, porque hoje em dia não existe mais esse tipo de pensamento para as mulheres, né? Um dos pensamentos assim, cantada em verso e prova, como mãe santa, como mulher, a perdição dos homens. Alguém já ouviu isso? Hein, Graça? Que a mulher é considerada a perdição dos homens. Como mãe, ela é considerada uma santa. Olha, quer me ofender, não fale da minha mãe. Não é? A gente não escuta isso? Olha, respeite minha mãe. Porque a mãe era considerada e ainda é considerada como santa. E como mulher, muitas vezes a gente escuta dizer que tem mulher que é a perdição de certos homens. Como também tem homem que é a perdição de certas mulheres. Existe? Existe, não é? Existe.
Pitágoras, ele disse, existe o princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem. E o princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Ridículo, né? Não pode, né? Eurípides disse, a mulher é o mais temível dos males. As mulheres são o pior mal que Deus criou. Esse aí eu acho que ele nunca teve mãe, né? Porque todos para reencarnar, para nascer, tem que vir do ventre de uma mulher. Né? Quer queira, quer não, mas precisa da colaboração, da participação de uma mulher, né? Então a gente vê aí com esses filósofos aí uma situação injusta de um falso machismo, né? E aí por que essa necessidade da liberdade e da igualdade? Por quê? Então a felicidade é uma questão de equilíbrio, de compensação vibratória em todos os sentidos. Ninguém pode ser feliz sozinho. O homem não é feliz sozinho e a mulher também não é feliz sozinha. Porque nós somos seres sociáveis e estamos aqui para constituir famílias e aprender a viver uns com os outros em sociedade. Então ninguém é feliz se isolando, vivendo sozinho, numa ilha, num canto assim, porque ele vai sentir essa necessidade da relação com outras pessoas, com outros seres, né? O sexo não é amor, mas pode ser uma expressão de amor. Uma forma que encontramos para manifestá-lo desde o princípio. Né? O amor, a gente diz assim, que é a criação de tudo. A gente tem que ter amor em tudo e em todos na nossa vida, né? Porque quem ama não maltrata, quem ama não mata, quem ama não aprisiona. Isso com relação aos homens e com relação aos animais também. Com relação à natureza, com relação a tudo aquilo que permeia a nossa vida, né? Queremos igualar os sexos opostos para se tornarem sexos amigos. Nós temos que desenvolver essa capacidade, né? De nos tornarmos amigos para desenvolvermos juntos. Ninguém está para batalhar, nem para estar concorrendo com quem quer que seja, né? Ou a gente tem que realmente dar as nossas mãos. Será necessário vencer barreiras e esperar sem desesperar. Porque tudo evolui, tudo cresce, né? E a compreensão nossa também, né? O que diz a codificação? Aí nós vemos aqui no Livro dos Espíritos, da pergunta 817 a 822. Opa, probleminha no som. Oi. Alô, alô? 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 Desliguei o meu. É a caixa? Então. Você vai falando que lá de trás dá para escutar direito. Certo. Deixa esse mesmo que estava? Pode deixar. Ai. Alô, alô? Nada? Vai falando que dá para... Certo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se está. Tá. Então, na codificação espírita, das perguntas 817 a 822, e no livro A Mulher na Dimensão Espírita, na página 22, a doutrina espírita, ela prega igualdade. Uma das coisas que eu me apaixonei também foi justamente por essa igualdade, né? Dos direitos da mulher, que é simplesmente uma questão de progresso. Um direito inalienável do espírito, né? Não se pode fundamentar a sociedade em base de discriminação, seja ela qual for. E hoje, cada vez mais, a gente está se conscientizando disso, que não é mais admissível nenhum tipo de preconceito. Nem com a mulher, nem com diferença de gênero, nada disso, né?
A história do mundo, né, ele mostra assim, sempre uma história assim, de muita discriminação. Na Bíblia, a Bíblia também mostra um pouco dessa discriminação. Porque a Bíblia também ela sofreu interferência das transcrições dos homens, né? E também aquela época era uma época bem mais atrasada do que a nossa hoje. Se hoje a gente ainda sofre algumas discriminações, imaginem, né, há 2000 anos atrás. Então, na Bíblia, a gente vê o seguinte, que Eva fez Adão cair e comprometeu toda a felicidade humana. Então, tem uns que ainda dizem assim, é o pagamento, você está sofrendo hoje por conta do pecado original, está sofrendo hoje porque Eva, né, não cumpriu a lei, não sei o que, as normas, alguma coisa assim. Então, a gente carrega uma culpa que não é nossa, vamos dizer, que assume que foi Eva, né? Dalila tirou a força moral de Sansão. Ela foi lá, cortou o cabelo de Sansão, né? Aquela coisa toda que a gente sabe da história, né? A mulher apedrejada, Jesus dá o exemplo de caridade. Quando todos estavam numa praça pública, a mulher foi pega em adultério, foi levada, né, e todos estavam com a pedra para atirar na mulher. E naquele tempo era uma prática assim muito comum de se apedrejar uma pessoa em praça pública. Né? Nós temos alguns relatos de alguns desencarnes de pessoas que foram apedrejadas em praça pública. Né? No livro Paulo e Estevão mostra casos de apedrejamento. E aí Jesus dá aquela lição para a gente. Ele não condena, né, a mulher, mas aí ele diz assim, vais e não continues a pecar. Ou seja, ele não foi complacente com o erro nem com a falha, mas simplesmente que a pessoa errar é humano, mas nós não devemos o quê? Permanecer no erro, né? Aí vem o direito civil, né, que lhe é vedado decidir muitas coisas sem autorização do marido. Até um tempo atrás, isso aqui, o marido era o chefe da família. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mulher também é chefe de família, né? Vamos lá. Alô, alô? Vamos lá? Então, hoje temos também mulheres como chefe de família, né? Então, tudo evolui, as leis também, os costumes, né? Isso é uma coisa, assim, muito, muito natural. O pai, antigamente, negociava o casamento da filha, não é verdade? A gente ainda tem isso nos filmes hoje, a gente tem essa história relatada nos filmes, né? E a gente traz ainda muitos costumes do passado, onde também a família se preocupa muito com quem a filha vai casar. Quem é a pessoa, trabalha, tem renda, como é o seu histórico familiar, tudo. Claro que a gente se preocupa, né? Mas tem coisas que a gente vê que tem um interesse material por trás disso, para juntar bens. Não se pensa, geralmente não se pergunta, você ama essa criatura? Você tem certeza que quer se consociar com essa criatura? Mas antes de perguntar se ama, pergunta pelos bens, pergunta pela renda, pergunta pelo que a pessoa faz. Ou seja, o interesse material está acima do amor, né, para algumas pessoas. No Alcorão, tem restrições deprimentes contra a mulher. Na Arábia Saudita, o rei Faisal, quando instalou na TV, uma TV, e as mulheres não poderiam assistir a TV na rua. Ainda hoje tem os costumes de alguns países, a mulher sai de burca, né? Tem que cobrir o corpo todo, só os olhos de fora. Então, a mulher não tem o direito à universidade, não tem o direito a estudar. A gente viu o caso daquela menina Malala, né? Que ela insistiu em frequentar a sala de aula e ela foi violentada praticamente, né, com armas, levou tiro no rosto. E hoje Malala é uma jovem que ela é um exemplo, né, de que a mulher, ela participa do que ela quiser e ela é o que ela quer ser. Então, homem nenhum tem o direito de querer comandar e governar a vida de uma mulher, de forma alguma, ter esse controle sobre a vida de outra criatura dessa maneira, né? Nós vemos também no livro Estante da Vida, do Irmão X, através de Chico Xavier, tem um depoimento de Marilyn Monroe. Vocês lembram? Talvez as pessoas mais jovens não lembrem dela, mas ela foi um mito, uma pessoa belíssima, uma loira linda, né? Tem uma cena assim que ficou guardado no meio
dos artistas, né? É aquela cena dela com aquele vestido branco, prensado, um ventilador por baixo, onde ela faz gestos e o vestido voa, assim. Então, assim, ela era uma mulher muito linda e que se apaixonou por um político, né, dos Estados Unidos. E ela teve esse envolvimento com esse político dos Estados Unidos, um presidente dos Estados Unidos, e terminou ela desencarnando, né? E o irmão X a reencontra em um cemitério, no plano espiritual, ela embaixo de uma árvore, deitada no colo de uma benfeitora espiritual. E o irmão X, quando vê esse espírito, reconhece ela como Marilyn Monroe. E ele, como ele era repórter aqui, ele pede autorização a ela para fazer uma breve entrevista com ela, para saber um pouco da vida dela, como é que ela estava, tudo, porque aqui o desencarne dela na mídia foi tido como suicídio, que ela tomou uma grande dose ela precisava de remédios para dormir e já não estava mais fazendo os efeitos desejados, e ela aumentou a dose dessa medicação. Quando ela aumentou a dose da medicação, o corpo dela não resiste e ela desencarna, né? E aí ela mostra todo o relato dela, como foi o despertar dela no plano espiritual. Primeiro que ela era uma pessoa que vivia muito para o lado sensual, ela valorizava muito isso. E uma coisa que ela diz que sofreu muito e sofre, é ela não ter valorizado e ter dado oportunidade à maternidade, ter tido filho. Porque ela dizia que o filho, no caso, iria atrapalhar a carreira dela, ia atrapalhar a vida dela, o corpo dela. E ela abriu mão, abdicou de não ser mãe. E no plano espiritual, ela disse que essa foi uma das atitudes que ela também muito se arrependeu de ter tomado aqui na Terra, né? Que a maternidade é algo realmente muito importante, né, para todos nós. E ela fala também de que, assim, não foi suicídio que ela cometeu, né? Porque o suicídio, no caso, de uma forma direta, porque ela não planejou se matar. Ela tomou uma dose maior e o organismo dela não suportou aquela dose, né? E ela mostra também, o livro mostra também, que ela tinha umas companhias espirituais não muito agradáveis. Ela tinha alguns espíritos que se apresentavam como homem e que utilizavam as energias sexuais dela para se lhe completarem, para sentir prazer usando ela. E quando ela desencarna, esses espíritos praticamente aprisionam ela. Então ela sofre ainda a consequência da presença constante desses espíritos ao lado dela. Foi algo que realmente também levou ela ao sofrimento, né? Foi o assédio desses espíritos e ela ter tomado essa dose de medicação, e também pela maternidade. Então, coisas assim que ela estava refletindo e que não valeu a pena, né? Então, mostra o depoimento dela. Kardec, Amélie Boudet, né? Ela foi uma mulher que ela deu um suporte, ajudou muito Kardec, né? O nosso codificador da doutrina espírita, para que tivesse o sucesso que teve. Porque ela realmente foi uma grande colaboradora, ela foi uma parceira mesmo de Kardec. É uma mulher que ela fez de tudo para ajudar e contribuiu muito para o sucesso da codificação da doutrina espírita. E aí nós vemos no Novo Testamento as mulheres do cristianismo nascente, né? Então nós vemos a mulher do adultério, que eu falei, né, que foi levada para a praça pública. Nós temos o exemplo de Joana de Cusa. Joana de Cusa foi aquela mulher casada com um político da época, muito influente, rico, né? E que um dia ela teve a oportunidade de conhecer uma pregação de Jesus. Então ela se aproximou e assistiu aquilo ali, e ela se apaixonou e encantou-se. Então ela descobriu o verdadeiro sentido da vida. Ela descobriu o sentido do amor. Ela descobriu coisas que até então ela não conhecia. E ela começa a ter muita dificuldade no casamento porque ela queria acompanhar Jesus. Ela se identificou muito com o trabalho de Jesus, se identificou muito com as ideias de Jesus, e ela se sentia muito feliz em estar ao lado dele. Mas só que o político, o que aconteceu com ele? Ele adoeceu. E ele precisava agora da presença dela como esposa, como mulher e como mãe,
dentro de casa com mais frequência, porque naquele momento ele estava precisando muito da ajuda dela. E ela chega para Jesus e conversa para Jesus sobre a grande dificuldade que ela estava vivendo. Porque ela queria, o desejo dela era de seguir Jesus e abraçar as tarefas, né? Ser uma apóstola, né? Ele tinha os apóstolos, ser uma pessoa da equipe trabalhando com ele. E Jesus recomenda a ela, dizendo que a maior caridade começa em casa. Porque não adianta a gente querer ser bonzinho lá fora, né? Um exemplo assim, fazer uma campanha do quilo, que é um trabalho digníssimo, né? Maravilhoso. E em casa você deixar uma pessoa em cima de um leito, não ser bondoso e amoroso com sua mãe, com seu pai ou com sua esposa, tratar mal as pessoas que lhe precisam, você abandonar, né? Então, assim, às vezes acontece isso. Então, ele diz aqui, Jesus diz para ela que a primeira caridade era dentro do lar, e ela precisava. Então, ela teve que renunciar, né, ao desejo dela para poder seguir aquilo ali. E ela segue. O marido dá muito trabalho, tudinho, e termina o quê? Ele desencarnando. E ela fica livre daquele compromisso, não é livre do marido, livre daquele compromisso que ela tinha com ele. Então a gente vê assim, Jesus disse em momento nenhum, largue tudo e venha. Não, porque não é dessa maneira, né? Primeiro, se a gente está em família, a gente tem que respeitar e ver as necessidades daqueles que estão junto da gente. Porque temos compromisso um com os outros. Isso é muito importante para o nosso progresso, para a nossa evolução, né? Temos também, no livro Há 2000 anos, Lívia, essa personagem, nesse livro Há 2000 anos, Lívia Cornélia, né? E foi uma criatura também que sofreu bastante, sofreu muito. O marido, o que é que acontece? Aprisiona ela dentro de um quarto, e ela ficou até proibida de ter contato para com os filhos. Isso durante muitos anos, ela sofreu muito com esse tipo de relacionamento, esse tipo de casamento, tudinho. E ela era uma pessoa de uma evolução grandiosíssima. Então, foi algo assim, um exemplo para a gente, né? Do que a tirania doméstica é capaz de fazer com a outra criatura, né? Temos o exemplo de Maria Santíssima, né? Maria de Magdala, a capacitação da autodireção. E depois a gente entra e deixa para o final a Maria Santíssima, né? A mãe de Jesus, a mãe de todas nós, né? Temos também um livro de Victor Hugo, o livro A Constituição Divina, as considerações de Victor Hugo, e temos um livro, A Constituição Divina, na página 107, de Richard Simonetti, que é um espírita também, que hoje já se encontra no plano, né? Nosso lar, nós temos no capítulo 38, o caso Tobias, temos o capítulo 46, Sacrifício de Mulher. Temos um outro, no livro Mensageiros, um caso de Alfredo e Ismália. E temos também o caso de Meimei. Né? A primeira vez que eu li o livro de Meimei, o título do livro é Meimei. E eu achei muito interessante esse livro. Fui ler a história de uma mulher, já perto da nossa época aqui. Né? Ela conheceu o amor da vida dela, casou-se com ele e foi muito feliz com ele, mas muito feliz. Então, eles planejavam ter filhos, tudinho. Esse nome Meimei foi um filme que eles assistiram juntos e que uma personagem do filme tinha esse nome de Meimei. Era uma pessoa, vamos dizer, oriental. Né? Então, ela tinha esse nome, Meimei. E esse nome ficou, quando alguma coisa em casa, ele dizia Meimei, né? Relatando o livro, que é uma história de amor também, que eles assistiram. E aí, o que é que acontece? Né? Meimei, ela adoece, antes dela ter os filhos, com pouco tempo de casada, sabe assim, naquela vivência assim, de um relacionamento muito saudável, muito amoroso, muito amigável, ela desencarna. Ela tem uma doença, né? E foi fatal a doença que ela teve, e ela desencarna. E ele quase morre também. Ele perdeu não sei quantos quilos, porque ele ficou inconsolável. Aquela coisa assim, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso com ela? Essas perguntas todas. Até que um dia ele conheceu uma reunião espírita com Chico Xavier, numa das casas de reunião de amigos, que naquele tempo não tinha ainda muito centro espírita.
E numa dessas reuniões, Meimei se aproxima e dá uma comunicação para ele. Né? Dá uma comunicação para ele e assina como Meimei, porque só ele ia identificar, ia acreditar, porque até então ele não tinha muitas convicções religiosas, né? Espírita, e vem trazendo toda a história dela, e o livro mostra toda a história. E depois aí ela passa a ser uma trabalhadora do plano espiritual, vai trabalhar com crianças, aí ela vai descobrir o porquê das coisas. Por que ela passou por essa doença fatal? Por que ela não teve o merecimento de ter filhos? Por que o casamento foi interrompido no auge do casamento, no auge do amor, no auge da felicidade dela? Então ela encontra a explicação de reencarnações passadas, né? O desencarne dela foi apoplexia, colocando sangue pela boca, pelo nariz. Então, assim, ela se sufocou com o próprio sangue e não parava essa hemorragia nela. Então, ela descobre que a existência anterior, ela colocou veneno e as pessoas morreram com o veneno que ela deu, colocando todo o sangue para ela poder adquirir os bens da pessoa, da família. Então, resgates de vida passada. E ela vai receber crianças, né? Trabalhar com crianças, porque o que ela mais queria era ter filhos no casamento dela. E ela ficou muito frustrada na época, porque ela não teve filhos. E ele recebe o convite e ela diz, você precisa ir para o centro espírita, você precisa trabalhar com as crianças, porque cada criança que for evangelizada, eu vou levar mais duas crianças do mundo espiritual, acompanhando aquele trabalho. E eles começaram a trabalhar juntos dentro da casa espírita, ela no plano espiritual, ele no plano material. Vejam que o amor, a morte, não encerra o amor que a gente sente por ninguém, por quem quer que seja. O amor é um vínculo que ele só tende a crescer, porque quanto mais amor você dá, mais o amor se expande, mais ele cresce. Então, não economizemos o amor, né? A distribuição do amor com a gente, com respeito a outras pessoas, né? E aí, o que é que acontece? Depois que ela sempre comunicava com ele, dando força para ele, ela diz que estava previsto um novo casamento para ele, que ele ia casar com uma pessoa da casa espírita. Aí ele, não, eu quero casar com ninguém. Eu quero ficar viúvo o resto da vida, eu não quero ninguém para lhe substituir. Tudinho, ele não aceitava a ideia. Mas aí ela e a espiritualidade dizendo que seria muito bom ele trabalhar isso. Ele desenvolver esse amor e essa outra pessoa, essa mulher que a espiritualidade coloca no caminho dele, justamente ia ajudá-lo na sua recuperação, ajudá-lo na sua autoestima e a crescer o trabalho na casa espírita. Que ia fortalecer, ele ia se sentir mais seguro. Vejam que coisa mais linda, né? Que coisa linda. E ele termina se casando novamente. Casando, só que o primeiro grande amor foi Meimei. E depois, o nosso coração, as pessoas, cada um ocupa um espaço. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. Ninguém substitui ninguém. Tá entendendo? Então, assim, cada um tem um espaço. É como os filhos da gente. Aí tem filhos, né? E a gente não tem aquela coisa de o filho que eu gosto mais, a gente gosta de todos. E cada um ocupa um espaço no coração da gente. Claro que tem uns que têm um pouco mais de afinidade por conta de história do passado, de experiências que nós tivemos juntos, que construímos. Outros já vêm para resgatar alguma coisa do passado que não ficou bem compreendida ou bem arrumada. Aí vem para reorganizar esse lado da família, né? Desfazer as incompreensões, as animosidades, os problemas sérios do passado. Então vem como filho justamente também para vencer certas animosidades. Então a reencarnação está aí para ajudar a todos, né? Maria, né? A nossa mãe espiritual, né? Naquele momento em que Jesus foi crucificado, antes de ser crucificado, quando ele foi condenado à pena de morte, ela estava lá próximo, né? E ela, olhando para ele, começou a ter lembranças assim do passado, de como foi a gestação, de como foi a anunciação dele vir, né? Dela ser a pessoa que iria recebê-lo aqui no planeta, né? Então ela começa a ter muitas lembranças dele. Lembra também da infância de Jesus. Então, como que um filme ali passou na cabeça dela, naquele momento do Gólgota, né? Então, a vida da infância,
a vida doméstica dele, né, dentro de casa, e também a missão espiritual de Jesus. Ela lembra também das curas que Jesus realizava. E ela, depois dela lembrar isso tudo, ela, em momento nenhum ela se revoltou contra Deus. Ela, olhando para o Gólgota, né, ela disse aquela frase: Senhor, faça na escrava a vontade. Então, faça na escrava a vontade do Senhor. Aquela coisa que tudo tinha uma razão de ser. Então, a fé dela, a crença e o amor dela por Jesus, ela não alimentou a revolta por estar vendo o filho passando por uma situação de tanta dor e de tanto sofrimento, né? E nos últimos momentos de Jesus, né, Jesus passou por grandes ameaças, ele sofreu pancadas e lanças também, que ele ficou todo marcado, todo ferido e todo machucado, né? E aí chega João, né, o filho de Zebedeu, e ela olha para João e diz assim: meu filho, meu amado filho. E nesse momento Jesus olha para ela e João e diz: mãe, eis aí o teu filho. Veja que lição para a gente. Que momento grandioso. Que momento de grande amor, né? E João realmente abraça ela como uma mãe e faz tudo por ela até o último momento, o último suspiro da vida dela. Ele abraça realmente como uma mãe, né? E aí acontece o quê? A consumação dos fatos. Acontece o desencarne do Mestre Jesus, né? Nesse momento, o que é que aconteceu? Houve a separação dos discípulos, todos se separaram, né? Houve discussão entre os seus seguidores, que também é compreensível, é natural, né? Em Bataneia tem os laços consanguíneos de José e também toda uma aristocracia espiritual, né? Em Jerusalém, a guerra dos cristãos com os judeus, né? Na Galileia, uma natureza triste e deserta, porque depois que Jesus parte, realmente a atmosfera, tudo fica diferente sem a presença de Jesus, né? Então aí vem o quê? A lembrança da sua primeira, da manjedoura, né? O primeiro beijo, lembrança da sua casa, o lago. Quando ela desencarna, porque aí ela conseguiu, junto com João, né? Doaram uma casa na montanha lá em Éfeso, e lá ela começa a receber as pessoas que passavam por lá, porque não era um local de fácil acesso, e naquela época as pessoas que sofriam de hanseníase não podiam andar nas vias normais para não cruzar com outras pessoas, então eles andavam pelos locais mais diferentes e esquisitos para não ter o contato com outras pessoas, né? E paravam lá e ela dava de comer, ela dava de beber, ela dava, né, dava os primeiros socorros, as primeiras assistências. E daí ela começou a trabalhar para ajudar essas criaturas, né? Até que chega essa casa dela, no sul de Éfeso, né? Tinha vistas para o mar, era uma altura lá que tinha vistas para o mar. E ficou batizado como a Casa da Santíssima. Aí ela chega na velhice dela, ela recebe as notícias das perseguições dos cristãos, que eram muito perseguidos, eram mortos, eram levados para o Coliseu, né? Eram dados assim para os leões, né? E ela faz uma prece naquele momento. O desencarne dela, aqui na Terra, ela entrou em coma, ela ficou em coma durante alguns dias. E nós sabemos também que o coma é um grande benefício para o espírito, para que não haja um rompimento de imediato. Então, durante aquele período em coma, o espírito, ele está só esperando as moléculas se desagregarem para poder ele ter a libertação daquele corpo físico. E assim foi o que aconteceu com ela, né? Ela entrou em prece. E antes dela entrar no coma, né, ela viu que chegou um pedinte na porta, né? Então, todos vinham pedir, né? E ele vinha dar esse pedinte. E ele chegou para ela e disse: minha mãe, vem aos meus braços. Momentos antes dela entrar em coma para desencarnar. Jesus veio na figura de um pedinte para trazer para ela o consolo, para trazer para ela tudo o que ela precisava naquele momento, daquele apoio que ela precisava, né? E ela desencarna
né? O desencarne de Maria, considerada a rainha dos anjos, né? E os desejos dela após o desencarne, né? Ela desejou, falou para os espíritos que estavam ali assistindo ela, que ela não estava mais em coma, era só o corpo físico, gente. O espírito estava já liberto e consciente da sua nova situação. Então ela pediu para rever a Galileia, rever o lago de Genezaré, os quadros apostolares do filho, passou por Tiberíades, e também ela foi fazer uma visita aos discípulos, né? Teve aqueles que estavam naquele momento lá no presídio, esperando o momento da condenação, deles serem levados lá para o sacrifício. E ela vai, adentra aquela legião de espíritos, adentra naquele ambiente, e ela chega junto de cada um, passando um pouco de conforto, de carinho, e ela observa que uma mulher, entre esses cristãos, essa mulher estava próxima a uma janela, a janela é um pouco alta, e ela tentava divisar, né, o mundo lá fora. E ela chega no ouvido da mulher e diz assim para a mulher, minha filha, cante. Então veio aquela ideia para aquela mulher, momentos antes de ser levada ao sacrifício, veio a ideia de cantar. Vejam só. Então ela começou a cantar. Muitas coisas assim que os guardas, as pessoas da época não conseguiam entender por que os cristãos iam felizes e cantando para a arena, para serem colocados para morrer, não é? Serem condenados ali, e os leões era quem atacavam eles, tiravam o coração, aquela bocanhada toda, uma coisa muito agressiva, né? Então aí ela faz uma oração, né? E aí vem o ensinamento, né? E com Jesus, né? Todo jugo é suave e todo fardo é leve. Porque a gente vai entender que Jesus está sempre do nosso lado, Jesus é o nosso amor. E Jesus, quando ele diz assim, onde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, aí eu estarei. E Jesus não nos abandonou, ele desencarnou, saiu fisicamente do nosso planeta, mas continua agora como sendo o quê? O nosso governador espiritual do planeta. E com essa doutrina maravilhosa, a gente descobre o quê? A presença, desde o momento do reencarne nosso, de um anjo da guarda, um guia espiritual que nós temos, um espírito designado, desde o momento que a gente nasce aqui. Então, ninguém é jogado no mundo assim, sabe, aleatoriamente, cada um por si. Não. Existe todo um planejamento no mundo espiritual. Deus nos ama muito. Então, por que a gente aqui vai estar se degladiando? Por que aqui a gente vai estar menosprezando pessoas que são diferentes de nós? Pessoas que têm anomalias, pessoas que têm deficiência, pessoas que estão com a pele negra, pessoas que são asiáticas, pessoas que são como é que se diz? Identidade de gêneros diferente da nossa. Então, para que isso? Se todos nós somos irmãos, se todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós estamos nesse caminho evolutivo. Estamos aqui realmente para progredir, para crescer, para evoluir. Não é? E quando eu disse aqui no começo, que ninguém é feliz sozinho. Porque nós precisamos sempre um dos outros. Vejam, Maria desencarnou, veja a legião que estava ao lado dela, dando todo o suporte. Momentos antes, Jesus trouxe uma mensagem para ela. Então, a gente não é, por mais difícil que pareça ser a situação, que às vezes a gente pensa que está sozinho, mas nós não estamos sós. Às vezes, os nossos olhos materiais não conseguem ainda divisar o plano espiritual que está ali nos assistindo naquele momento. Isso é uma grande verdade. Então, para que essa tolice nossa, desse orgulho bobo, tolo, de se achar melhor ou mais inteligente? Você pode ter até um pouco mais de inteligência física, não é? Mas todos nós temos a capacidade de evoluir materialmente, financeiramente, intelectualmente. Tudo é questão de tempo, cada um tem seu tempo. Nós não fomos criados todos juntos na mesma hora, não. Mesmo que fosse, cada um iria ter a sua jornada, a sua trajetória, a sua escada evolutiva. Uns se demoram mais. Vejam os filhos em casa. Tem uns que abraçam os livros sem dar o menor trabalho para os pais. Já tem outros que são um pouco mais o quê? Lerdo, um pouco mais preguiçoso, e requer um pouco mais de atenção da família. Por quê? Porque o degrau evolutivo varia de pessoa para pessoa. Ninguém é igual ao outro, mesmo sendo do mesmo pai e da mesma mãe. Mas somos espíritos que já coexistimos e já existimos antes dessa reencarnação. Então já tínhamos todo um passado que agora vai agregar com novos conhecimentos.
com novos amores, com novas oportunidades, com a família que está ali nos abraçando. Às vezes nós podemos estar numa família que está ali pela primeira vez, reencarnando a primeira vez com aquela família. Pode isso acontecer? Pode. Pode isso acontecer? Sim. E às vezes a gente vê uma criatura que diz assim, poxa, ele não puxou a mãe, não puxou o pai, uma pessoa totalmente diferente. Sim, porque tem espíritos que com toda essa diferença precisam vir para certos lares para ter tratado e abraçados, para ajudar eles no progresso evolutivo deles. Nós vemos isso na literatura espírita, né, que traz esse conhecimento para a gente. No livro Memórias de um Suicida, mostra o caso de um homem que ele desencarnou pelo suicídio e ele, quando chega no outro lado, que ele descobre que a morte não existe, ele se arrepende muito do que fez. Só que nós não podemos voltar atrás, né? Não podemos. E aí o que é que acontece? Ele fica em vias de enlouquecer. Em vias de enlouquecer esse homem fica, esse espírito fica. E a espiritualidade tinha que agora correr para conseguir uma reencarnação quase que imediata para ele, antes que ele enlouquecesse. Porque a pessoa quando enlouquece, o tratamento e a recuperação é muito mais danoso, é muito mais trabalhoso, né? Então a espiritualidade precisava cuidar disso o mais rápido possível. Porque quando a gente reencarna, o que é que acontece? Há um esquecimento temporário do passado. E ele precisava desse esquecimento para não enlouquecer. Vejam que coisa sábia, né? E aí a espiritualidade começa com uma certa maratona para conseguir um lar que abraçasse esse espírito. Aí chegava com o casal, falava com eles enquanto eles dormiam, né? Chamava eles para uma reunião. E o casal dizia, nós não podemos ter filho agora, porque nós já vamos fazer faculdade. Não podemos ter agora, porque o nosso planejamento, ainda filho por enquanto não, porque a gente ainda vai comprar a nossa casa. Por enquanto não. Porque eu já tenho 2 filhos. Porque eu já tenho 3 filhos. A gente não tem condições de criar mais ninguém não. E nisso, eles ficaram nessa peregrinação. E o que marcou muito essa lição foi justamente eles virem essa equipe aqui no Nordeste do Brasil, conseguir uma família no Nordeste, uma área bem árida, seca, sabe? A família já tinha não sei quantos filhos, faltava água, faltava tudo lá, numa miséria total. E a espiritualidade chama o casal e apresenta, diz, olha, a proposta. E a mulher olha para o marido e diz, onde come 5, come 6. Já ouviram falar nisso? Onde come 6, come 7. Que Deus dá um cobertor de acordo com o frio. E o fardo, então um olha para o outro, um segura e sustenta e diz, vamos nessa, vamos, e abraça esse espírito, e ela engravida de novo. Gente, depois que eu vi esse livro, que eu vi esse relato desse espírito, eu nunca mais criticar quem tem aquela curriola de menino, que diz assim, só sabe fazer filho. Porque tem um planejamento reencarnatório. Para que botar filho no mundo se vai morrer? Porque ali não consegue viver por muito tempo. Mas era isso que ele precisava, de pouco tempo, para só completar a existência anterior. E ele fica reencarnado lá, acho que 5, 6 anos, mais ou menos isso, e desencarna pela desnutrição, pela falta de água, pela falta de tudo. Quando ele retorna para o plano espiritual, ele reconhece, fica grato porque ele não enlouqueceu. Agora ele já tem condições de assimilar as verdades espirituais e ele fica muito grato por uma família tão simples, passando por tanta dificuldade, se abraçaram e deram todo o amor a ele. E nisso a espiritualidade disse, agora você consegue galgar um degrau a mais. Aí ele disse, eu posso fazer algum pedido? Pode. Aí ele disse, me deixa um tempo aqui com essa família, porque passou a ser um dos mentores espirituais daquela família. Para ajudar aquelas crianças, aquela família, ali naquele local. Veja aqui, o que é o amor? O que é o sentimento da gratidão para com aquela mulher que foi mãe para ele, com aqueles outros espíritos ali que abraçaram ele como irmão e aquele pai. Então é essa belíssima reencarnação, o trabalho que a espiritualidade tem com todos nós, né? Então, assim, nesse mês da mulher, né, que nós possamos respeitar as mulheres, né, porque nós também podemos reencarnar como homem, o homem pode reencarnar como mulher, e isso pode acontecer, sim, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Tem mulher que quando descobre diz, que bom, um dia tu vai sentir a dor do parto, né? Um dia tu vai ver o que é isso, né?
E vocês sabem que a espiritualidade prepara as pessoas para o reencarne, né? Então, a gente vê isso em nosso lar. Tem um setor lá que prepara as pessoas, principalmente as mulheres, e prepara os homens também para o casamento. Porque tem pessoas, tem homens que assumem uma família que são muito bons pais, às vezes mais pacientes do que a própria mãe. Vocês já viram exemplo disso? Tem homem que tem mais paciência do que a mulher. Tem homem que sabe cozinhar muito mais ricamente, com muito mais detalhes do que certas mulheres. Então, de onde desenvolveu isso? Em existências anteriores. Esses dons. Como tem mulher que não sabe cozinhar um arroz, mal sabe botar uma chaleira de água no fogo, porque ela não teve essas experiências anteriores. Então, estão ali um para ajudar o outro. Para encerrar, tem um casal espírita, todos os dois são palestrantes, né? E ele diz assim, ele é bem romântico, né? E ela é bem seca, ela. Aí eles, andando de carro, passeando de carro, estavam indo assim por uma orla da praia, ele viu a lua, a coisa mais linda do mundo. Ele diminuiu a velocidade e disse para ela, amor, olha que lua linda, amor. Ela, deixa tua besteira, mãe, sai para casa. Veja, né? Então, deixa tua besteira. Em casa, quem trocava o chuveiro? Ela. Quem trocava as lâmpadas? Ela. Porque ela disse que não tinha paciência de pedir a ele demorava, ela ia lá e fazia. Ela desenvolveu essas características aonde? Existências anteriores. E eles têm problema com isso? Não. Eles se respeitam, se amam. E ele disse, eu vou ficar com raiva porque eu chego em casa e ela trocou. Eu até agradeço, que bom. Obrigada. Né? Facilitou para ele. Então ele vê por essa forma. Então ele é super romântico, adora dar flores, adora isso e ela acha isso um saco. Ela não gosta disso. E já tem mulheres que, ao contrário, amam, adoram e os maridos são secos, são mudos, né, não valorizam isso. São as diferenças e são as evoluções entre cada um. Né? E as existências as existências reencarnatórias para a gente desenvolver sempre o bom e o melhor. Né? Para evoluir sempre e de mãos dadas. Porque ninguém é feliz sozinho. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muita felicidade e feliz Dia das Mulheres para todas nós.